Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, podem tomar assento, meu muito obrigado. Obrigado. Antes que eu leia o texto sagrado e com alegria passe a compartilhar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esta noite de abertura desta 22ª edição desta tão abençoada e conceituada Escola Bíblica de Jovens, aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu quero que vocês saibam de minha alegria e também de minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele, por sua graça, me concede de estar aqui com vocês. Estar aqui é um privilégio, é uma alegria, e eu agradeço a Deus por me permitir estar aqui com vocês. Eu quero, mesmo na ausência, honrar a Deus pela vida do pastor desta igreja, a quem eu respeito e admiro, o pastor Wagner Gabi, junto de sua esposa. Que o Senhor o abençoe com graça e, neste dia, de uma forma especial, com muita saúde. Obrigado ao pastor Wagner por me permitir servir mais uma vez a esta tão abençoada igreja. Hoje muito bem representado pelo pastor Gilmar, a quem eu agradeço pela recepção e rogo ao Senhor também que o abençoe de uma forma toda especial. Agradecer ao pastor Rogério, ao presbítero Jader, obrigado pelo honroso convite para estar aqui junto dos irmãos. Eu fui informado de que um grande amigo meu, pastor Anderson Predes, está presente. É uma alegria, esse servo de Deus, nós o conhecemos já há um tempo, e também sou informado que o pastor André está presente, e eu louvo a Deus por sua vida. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Eu vou pedir licença a vocês, e eu prometo fazer isso de forma bem rápida e respeitosa, e vou fazer porque o pastor Gilmar generosamente me permitiu. Eu quero apenas avisá-los rapidamente que eu trago comigo alguns livros de minha autoria. Eu não vou falar de todos que eu trouxe, até porque eu não vim aqui para isso, mas eu quero recomendar a você, além de outros, essas duas obras que serviram de livros de apoio a duas revistas da Escola Bíblica Dominical que eu tive o privilégio de comentar para os jovens de nossa igreja no Brasil. Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir, e o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Salvo engano, eu acho que esse aqui foi o trimestre retrasado. Então, eu recomendo a vocês essas duas obras. E eu tenho alegria também de apresentar, costumo dizer, o meu último livro. Eu espero que não seja o último, né? Na verdade, é o mais recente, né? Ele saiu, na verdade, semana passada, e eu tenho a alegria de trazê-lo aqui para apresentar aos irmãos, também publicado pela CPAD, o livro Avivamento, Contribuições de Jonathan Edwards ao Pentecostalismo Brasileiro. Assim, eu tenho muito cuidado de falar daquilo que eu produzo, mas eu preciso dizer que esta é uma obra inédita. E eu diria que não é só inédita, ela é também uma obra corajosa, quase que inconsequente. Mas assim, porque eu pego uma figura do século XVIII, um calvinista, mas eu não falo de soteriologia aqui, nem daria mesmo para falar, mas eu pego aquilo que Edwards desenvolveu sobre avivamento, ele que esteve no centro daquilo que ficou chamado de o primeiro grande despertamento, e eu extraio aquilo que ele estabeleceu como uma obra de equilíbrio daquilo que é o avivamento verdadeiro. E eu mostro pelos documentos da nossa igreja, a Assembleia de Deus, de que a nossa visão de avivamento é semelhante à visão de Edwards, e eu mostro também a necessidade que esta geração precisa ou tem de
revisitar o verdadeiro sentido de avivamento. Então, você que deseja entender um pouco mais sobre o genuíno avivamento, esta é uma obra que visa justamente extrair aquilo que tem de melhor de Jonathan Edwards, que é aquele que pregou o famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, e eu coloco à disposição para que nós revisitemos o que a nossa igreja de fato entende como avivamento genuinamente bíblico. Quem me entendeu, por favor, diga amém. Muito obrigado pela atenção e, sobretudo, pela compreensão desta parte. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu sou muito sincero com vocês, diante de uma escola bíblica de jovens, há muitas possibilidades sobre o que tratar. E eu, buscando em Deus uma direção, o Senhor então me faz entender, sentir a necessidade e o desejo de compartilhar com vocês um pouco a respeito de um dos fundamentos da nossa fé. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Quando você encontrar o capítulo 5 desta carta, identifique aí, por favor, o versículo de número 23. E nós leremos este versículo e encerraremos a leitura no versículo de número 24. Você que encontrou a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24, por favor, digam glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim a nós: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E os que podem, digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Eu quero acreditar e acredito que nós estamos diante de um texto que, se não todo ele, pelo menos boa parte, nos é extremamente conhecido. Acho pouco provável que haja aqui alguém que em alguma medida já não tenha tido algum contato com estas palavras de Paulo, advertindo originalmente a igreja em Tessalônica e agora a nós, a respeito de uma vida de santidade. Porém, para nós tentarmos entender, primeiro, o que é que levou Paulo a tratar sobre isto com esta igreja? E em segundo lugar, para que Paulo está encerrando esta carta, tratando a respeito da santificação? Para tentarmos identificar as respostas a estas questões, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E o primeiro passo nesta direção, por incrível que pareça, não é olhar para o texto em si, nem tampouco, nesse caso em especial, para os textos que vêm antes e os que vêm depois dos que nós lemos. É preciso um olhar um pouco mais abrangente. Eu me refiro a nós olharmos um pouco para o desenvolvimento histórico desta igreja.
Como é que esta igreja surgiu? Qual é a história desta igreja? E para termos esta resposta, nós precisamos visitar o que a Bíblia diz em Atos capítulo 17. O texto nos informa que Paulo, ele chega na importante cidade de Tessalônica e ali ele procura a sinagoga daquela cidade. Ali Paulo prega por 3 sábados seguidos e, em resultado à pregação do apóstolo Paulo, um número considerável de pessoas se converteu ao Senhor. Por causa disto, Paulo enfrentou uma forte perseguição. Essa perseguição ela foi tão pesada que Paulo se viu forçado a deixar a cidade de Tessalônica. E ao sair de Tessalônica, Paulo agora se dirige a Bereia. Ao chegar em Bereia, Paulo continua desenvolvendo o seu ministério. Isto é, Paulo continua pregando o evangelho. Por causa da pregação de Paulo em Bereia, a Bíblia nos informa que um outro número significativo de pessoas também se converteu ao Senhor. Mais uma vez, por causa disto, Paulo sofre uma nova perseguição. É quando então Paulo deixa a cidade de Bereia e se dirige à grande cidade de Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, desenvolvendo o seu ministério, movido por uma preocupação com a igreja recém-estabelecida em Tessalônica, Paulo manda chamar Timóteo, o jovem obreiro Timóteo, seu filho na fé. Ao chegar ao grande apóstolo Paulo, Timóteo recebe do apóstolo uma dupla missão. Ele deveria ir a Tessalônica para, primeiro, cuidar daqueles irmãos, pastorear aqueles irmãos, e em segundo lugar, colher algumas informações a respeito do desenvolvimento espiritual daqueles irmãos recém-convertidos. Timóteo viaja para Tessalônica, começa a trabalhar entre aqueles irmãos e tempos depois, Timóteo envia ao apóstolo Paulo algumas informações. Quando Paulo recebe essas informações, Paulo fica extremamente empolgado, animado, porque embora aquela igreja fosse formada majoritariamente por novos convertidos, todavia, primeiro, aquela igreja continuava crescendo. Segundo, aquela igreja continuava amando. Terceiro, aquela igreja continuava crendo em tudo o que o apóstolo Paulo havia lhes ensinado. Quarto, aquela igreja continuava fervorosa. Diante disto, Paulo, como uma espécie de um pai que está satisfeito com o crescimento de seus filhos, Paulo agora começa a escrever uma carta, e parte desta carta nós lemos aqui nessa noite. Isso mesmo, as cartas de Paulo à igreja em Tessalônica é uma resposta, é uma reação de Paulo a estas informações. É por isto que quando Paulo escreve esta carta, ele tem clareza sobre o que ele quer com esta carta. Por exemplo, quando Paulo escreve esta carta, primeiro, Paulo escreve para elogiar esses irmãos. Segundo, Paulo escreve para preparar esses irmãos para futuras batalhas que eles ainda haveriam de enfrentar. Terceiro, Paulo escreve essa carta para fortalecer a fé desses irmãos. Quarto, Paulo escreve esta carta, mesmo à distância, para tratar sobre assuntos escatológicos. Quando Paulo está para concluir esta carta, praticamente no apagar das luzes desta carta,
Paulo, ele vai tratar sobre um tema fundamental. Aliás, o capítulo 5 desta carta traz em si, ou traz consigo, alguns fundamentos da fé cristã. Dentre outros, por exemplo, Paulo, ele fala sobre a nobreza da gratidão, quando ele diz: em tudo dai graças. Paulo também fala sobre a necessidade vital de a igreja orar sem cessar, quando ele diz exatamente assim: orai sem cessar. Paulo também fala sobre o perigo de extinguirmos o espírito das nossas reuniões, quando ele diz: não extingais ao espírito. Paulo também fala sobre a importância da profecia em um culto, além de outros assuntos. E agora, Paulo, que no capítulo 4, ele já havia tratado a respeito da santificação, ele retoma esse tema, ele retoma esse assunto, e ele faz isto praticamente no final desta carta. É como se Paulo, ele estivesse selando esta carta, coroando esta carta, tratando a respeito da santificação. Só quem pode, só quem tem paz para dizer isso, diga bem forte: santificação. É isso mesmo. Paulo, ele encerra, ele sela, ele coroa esta carta, reafirmando a respeito da doutrina da santificação. E eu fico impressionado com a capacidade de Paulo. Aliás, eu diria que Paulo aqui, ele demonstra uma capacidade quase que extinta em nossos dias, que é a capacidade de dizer muito falando pouco. Porque tem gente que fala muito, mas não diz nada. Eu, por exemplo, aliás, você também deve conhecer pessoa que fala. Quando você pensa que ela terminou, não, ela está só começando. Fala. E quando ela finalmente termina, você pergunta: o que ela disse? Nada. Paulo é o contrário. Paulo é o tipo de pessoa que falava pouco, mas quando falava, dizia muito. Esses textos, os versículos 23 e 24 que nós lemos, é uma demonstração disto, pois em apenas um versículo, isso mesmo, o de número 23, em apenas um versículo, Paulo é capaz de absolutamente definir a totalidade da doutrina da santificação. Se você ler com atenção o versículo 23, você perceberá que aqui não é outra coisa senão uma síntese a respeito da doutrina da santificação. Por exemplo, Paulo, em apenas um versículo, primeiro, ele nos fala sobre a natureza da santificação. Segundo, ele nos fala sobre o alcance da santificação. E terceiro, ele nos mostra a dinâmica da santificação. Por exemplo, quando Paulo abre o versículo 23, ele nos apresenta, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, a respeito da natureza. Quando eu falo de natureza, eu estou falando sobre a fonte, a origem, a procedência, de onde vem a santificação. Depois, Paulo nos fala sobre o alcance, isto é, até onde a santificação é operada em nós. E terceiro, Paulo nos mostra a dinâmica da santificação, isto é, como a santificação
é operada em nós. Então, para gravarmos, primeiro, Paulo, ele nos fala de onde vem. Segundo, até onde vai. Terceiro, como isto acontece em nós. Então vai lá. Primeiro, de onde? Segundo, até onde? Terceiro, de que forma? Então, primeiro, Paulo, ele nos apresenta a origem, a natureza, a fonte, a procedência da santificação. Olha como Paulo, ele abre o versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique. Paulo está deixando claro, primeiro, que a santificação, ela não é uma ideia de homem. Segundo, Paulo está deixando claro que a santificação não é um projeto humano. Por mais que um pastor sério, bem intencionado, ele queira, trabalhe e deseje que a igreja seja santa, todavia, Paulo deixa claro que a santificação é uma ideia de Deus, é um projeto de Deus. Querem ver que isso é verdade? Paulo, no capítulo anterior, no capítulo 4, tratando também sobre a santificação, no versículo de número 8, ele diz que quem despreza estas coisas, que coisas? A santificação, não despreza ao homem, isto é, quem despreza a santificação, não despreza quem ensina sobre ela, ou prega sobre ela, mas Paulo diz que quem despreza estas coisas, despreza ao próprio Deus. Por quê? Porque a santificação não é uma ideia de homem, a santificação não é um projeto humano, a santificação é uma ideia de Deus para o seu povo, é um projeto de Deus para a sua igreja. Deus está dizendo a nós: a santificação é uma ideia minha para vocês. Agora, não só isso, Paulo também não diz que apenas Deus é quem idealiza, mas ele também diz que é Deus quem opera. Olha o que o texto diz. Aqui você tem que dobrar a atenção para não me interpretar mal. Olha o que Paulo diz: e o mesmo Deus de paz, por favor, diga bem forte, vos santifique. Perceba o que Paulo está dizendo. Paulo está deixando claro que quem santifica o homem é Deus. Ou seja, por isso que eu estou dizendo, dobre a sua atenção nisso aqui. Eu vou repetir, eu não tenho em mim condições de me auto-santificar. Por mais crente que eu seja, por mais santo que eu possa estar hoje, todavia, sempre haverá em mim, enquanto eu estiver aqui, áreas da minha vida que precisam ser purificadas. Logo, se há em mim áreas a serem purificadas, eu não tenho condições próprias de me auto-santificar. Olha só, isso é muito sério. Olha o que Deus diz em Isaías. Deus se volta para o seu povo e diz assim: o seu melhor ato de justiça é diante de mim como trapo de imundície. Olha isso, Deus está dizendo: o que você tem de melhor é diante de mim como trapo de imundície. Com todo respeito, eu vou pedir licença às mulheres e às moças, mas eu tenho que dizer, o que era trapo de imundície naquele tempo é o que hoje
é o absorvente para as mulheres no seu período de regra menstrual. Olha o que Deus está dizendo: pegue o que você tem de melhor na sua vida, aquela área que você quase venera, quase idolatra, porque você é perfeito nesta área. Aí Deus diz: pegue essa área, coloque diante da minha santidade, e perto de mim, o que você tem de melhor se torna como trapo de imundície. Ora, se o que eu tenho de melhor diante de Deus se torna o pior, como é que eu teria condições de me auto-santificar, de me auto-purificar? Não há em mim condições de auto-purificação. A única coisa que eu posso fazer é me aproximar da fonte santificadora. Como é que eu faço isso? Orando, lendo a Bíblia, jejuando. Não é que isso me santifica, não, isso me aproxima da fonte que me santifica. Então Deus está falando conosco nesta noite. Eu estou convidando vocês a se aproximarem da fonte santificadora que está neste lugar. Quem reconhece essa verdade, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nesta noite. Depois, eu preciso adiantar aqui, depois que Paulo fala sobre a origem, sobre a natureza, sobre a procedência, que é quem idealiza e quem executa a obra, Paulo agora vai falar sobre o alcance, isto é, a abrangência, até onde a santificação é operada em nós. Olhe para a Bíblia, por favor. Olhe os termos que Paulo usa. Ele usa a expressão em tudo e todo, plenamente, irrepreensíveis. Percebam, Paulo está usando termos correlatos, ou seja, Paulo está falando de totalidade. Só quem pode, nós estamos em uma escola, diga totalidade, diga integralidade. Isso, Paulo deixa claro que a obra da santificação, ela não é operada parcialmente, não. Se é Deus quem opera, a obra é completa, ela é total, ela é integral. Eu não estou dizendo que nesta vida nós alcançaremos a perfeição plena. Não é isto. Preste atenção nisso aqui, jovens. O que eu estou dizendo é que, segundo o ensinamento de Paulo, quando Deus opera a obra da santificação no crente, não fica nem uma área sem ser tocada. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Deus santifica alguém, Ele santifica o espírito, Ele santifica a alma, Ele santifica o corpo. Vou dizer mais, Ele santifica a capacidade cognitiva. É isso mesmo. Eu tenho base bíblica para dizer. É só você olhar para Daniel, é só você olhar para os amigos de Daniel. Quanto mais santos eles eram, mais capazes Deus os fazia. Eu sei, isso aqui é uma escola bíblica, mas é uma escola bíblica pentecostal. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E agora eu vou profetizar a palavra. Deus me autoriza a dizer: quanto mais santo você for, mais capacidade Ele te dará, mais conhecimento Ele te dará, mais Ele aumentará a sua capacidade cognitiva. Vamos participar. Diga bem forte: o jovem. Não, gente,
Está só começando a escola, vai lá. Diga, o jovem cristão, quanto mais santo ele for, um pouquinho mais forte, diga, mais capaz, Deus o fará. E Deus o colocará em lugares estratégicos. Creia nessa palavra. Deus não fica devendo nada. Mas eu tenho que adiantar. Paulo fala da origem. Paulo fala do alcance. E agora é a parte que aí é uma particularidade, eu acho a mais linda. Porque agora Paulo vai falar sobre a dinâmica, o processo, como Deus opera a santificação em nós. Ele diz: espírito, alma e corpo. Você pode participar? Diga, espírito, alma e corpo. Olha a sequência. Paulo não diz corpo, alma e espírito, e nem alma, corpo e espírito. Isso aqui não é casualidade. Não está nessa ordem por acidente. A ordem é essa: espírito, alma. Então vai lá, começa onde? Passa por onde? E termina onde? Então tá. Primeira coisa que Paulo está dizendo, se eu fosse você, eu não perderia isso aqui por nada. Primeira coisa que Paulo está dizendo é que a santificação, ela não começa de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Segundo, eu vou ser bem prático aqui. Segundo, Paulo está dizendo também que a santificação não começa onde os meus olhos alcançam. Obrigado. Pelo contrário, Paulo está dizendo que a santificação começa exatamente onde eu não enxergo. Então é uma advertência aqui. Cuidado com o que você anda falando de alguém com base no que você vê. Porque você não sabe o que Deus pode estar fazendo no interior dessa pessoa. Está dito. O fato é que a obra da santificação, de acordo com a Bíblia, diga bem forte, começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo. A grande questão agora é: o que é santificação no espírito, o que é santificação da alma e o que é santificação do corpo. Então, o que é que Paulo quer dizer com espírito santificado? Que santificação é esta no espírito? O próprio Paulo explica. Efésios capítulo 2, Paulo diz que nós estávamos mortos. Mortos aonde? No espírito. Que morte é esta? Lembra quando Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos? Que negócio estranho é esse, de morto sepultar morto? O que Jesus está dizendo é claro: deixe que os mortos espirituais sepultem os seus mortos físicos. Porque o homem sem Deus é considerado diante de Deus como morto. Aonde? No espírito. É a separação. Ele não deseja as coisas de Deus. Ele é inimigo de Deus. Ele se opõe às coisas de Deus. O espírito está morto. Mas aí o próprio Paulo diz, ali em Efésios 2,
Mas quando Cristo nos achou, o que é que Ele fez? Ele nos vivificou. É lindo demais. O que é isso aqui? O espírito que estava morto, Ele pegou e injetou vida. E nós passamos agora a viver o processo da santificação. Quem já recebeu esta vida aqui? Agora percebam, quem é que acessa o espírito do homem? Paulo também responde. Ele diz que só o Espírito de Deus acessa o espírito do homem. Isso é um mistério. Diga bem forte: regeneração. O que é ser regenerado? Gerado de novo. E desculpe aí, que não pode ser a mesma coisa que nascer de novo. Porque ser gerado não é o mesmo que nascer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí tem que ter atenção. Que dia que você foi gerado? Nem teu pai e sua mãe sabem. Chega no médico, nem o médico sabe. O médico faz o exame e diz: a senhora deve estar aí com 4 semanas. Mas quem é que sabe a hora que foi gerado? Quem é? Ninguém. Eu sei o dia que eu nasci. E olhe lá. Agora que eu fui gerado. Porque isso é mistério. E Paulo está dizendo que a obra da santificação começa num lugar que só Deus chega. Então a gente nem tinha ideia. E Deus já tinha começado uma obra dentro de nós. E você nem sabia que tinha começado. Oh, glória a Deus. Então a santificação começa onde? Onde só Deus vai. Então o mérito é de quem? O mérito é de quem? Claro que é de Deus. Porque a obra começa onde só Ele chega. Mas aí Paulo começa: mas a alma também é santificada. Então primeiro santifica o espírito, onde só Deus vai. E depois a alma. O que é santificação na alma? Para isso tem que entender o que é que Paulo pensa sobre alma. O que é alma para Paulo? Sede dos desejos, central das vontades, fonte dos ideais. Sabe o que é alma para Paulo? É o que faz o seu coração bater mais forte. É o desejo, é a vontade. Eu vou ser prático aqui. O que é santificado primeiro? A alma ou o corpo? Vai lá, quem é santificado primeiro? A alma ou o corpo? Vamos lá, alma ou corpo? Alma. O corpo faz o que a alma deseja. De novo, o corpo faz o que a alma... Vamos lá, gente. O corpo faz o que a alma deseja. O que é santificado primeiro? Alma ou corpo? Então o que é santificado primeiro? O que eu faço ou o que eu desejo? Vai de novo, a escola é para isso. De novo, o corpo faz o que a alma... O que é santificado primeiro? Alma ou corpo? Então o que é santificado primeiro? O que eu faço ou o que eu desejo? Então antes de mudar o que eu faço, Deus muda o que eu quero. O problema é que a gente acha que santificação é deixar de pecar.
Não é. Santificação primeiro é deixar de desejar pecar. É mudança de coração, é mudança de desejo, é mudança de vontade. Deus toca primeiro a alma. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Querem ver que isso é verdade? Olha o que Deus diz na boca de Ezequiel: porém em vós o meu espírito. Primeiro ele diz o que vai fazer, agora ele anuncia como. De que forma, Senhor? Tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne. É lindo demais. Isso aqui não é vou tirar um coração duro e colocar um coração mole. Não. Isso aqui é outra coisa. Deus diz assim, ó: vou colocar em vocês o meu espírito. Sabe como? Vou tirar o coração de vocês, vou pegar o meu e vou colocar no lugar. Vocês não serão mais regidos pelo próprio coração. Vocês agora serão regidos pelo meu coração. Vocês vão desejar o que eu desejo. Vocês vão amar o que eu amo. Vocês vão odiar o que eu odeio. Vocês vão rejeitar o que eu rejeito. Quem está entendendo a voz de Deus aqui, adora Ele. Eu vou falar isso aqui. Vou até beber água. Eu vou falar porque vocês vão entender. Quem tem o pastor Wagner como pastor, claro que entende. Ouça isso aqui. A gente pega aquele texto de Paulo e às vezes interpreta de forma negativa, mas ele é extremamente positivo. Quando ele diz: miserável homem que sou. Vê se não é positivo. O bem que eu quero, não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Isso não é negativo. Pega a época que a gente estava no mundo. A pessoa no mundo, ela peca porque quer. Ela sai de casa para pecar. Você ainda chega num jovem no final de semana, na balada, fala para ele que ele está pecando. Ou ele ri ou bate em você. Porque ele vai dizer assim: não, isso aqui não é pecado. Isso aqui é meu direito. Ele chama pecado de direito. Ele ainda diz assim: eu estou me divertindo. O que é pecado é chamado de diversão. Então ele faz porque quer. Aí você pega o crente, o jovem mais fraco, que comete um delito pequeno. Quando ele comete, ele diz assim: não era para ter feito isso. Eu te pergunto, não é sinal de que alguma coisa está melhorando? Porque antigamente ele fazia porque queria fazer e nem sentia nenhum tipo de, não tinha nenhum tipo de sentimento negativo. Agora quando ele comete alguma coisa, ele diz: não era para ter feito. Eu mudei de vida, eu agora tenho que viver de outra forma. Eu te pergunto, não é sinal de que alguma coisa dentro aí já começou a mudar? Deus está dizendo: antes de mudar o que você faz, eu vou mudar o que você quer. Você não vai deixar de pecar por medo de alguma coisa te acontecer. Não, você vai deixar de pecar porque você não vai desejar mais. Você vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, antigamente eu não aguentava, agora nem desejo eu tenho mais. É a obra da santificação. Onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor? Não é pecado fazer isso, não. Se isso for pecado, está fácil de ir para o céu. Abraça a pessoa que está perto de você aí com respeito, se você quiser, e diga: Deus vai trocar. Meu irmão, se depender do seu ânimo, ele está perdido, né? Diga aí: Deus vai trocar o teu coração. Nós vamos amar o que Deus ama, desejar o que Deus deseja,
e odiar o que Deus odeia. Oh, glória a Deus. Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? Então vai lá. Vamos chegar lá. Começa onde só Deus vai. Passa onde só eu sinto. E termina onde? Vai lá, vai lá. Diga, começa onde só Deus vê. Passa onde só eu sinto. Agora um pouquinho mais forte, diga, e termina onde todos vêm. Porque enquanto está no interior, tem gente que vibra. Tá vendo? Eu falei que santificação não é esse negócio aí. Não, é também. Só não pode começar por aí. Tem que começar pelo Espírito, passar pela alma e refletir no corpo. Então as pessoas olham e dizem assim: é você mesmo? Não parece a mesma pessoa? Mas eu não sou mais a mesma. Deus reviveu meu espírito. Deus transformou minha alma. Deus mudou meu coração. Eu agora não falo mais como falava. Eu agora não trato mais as pessoas como eu tratava. Eu agora não visto o que eu vestia. A minha vida mudou. Mas eu preciso concluir. Diga bem forte, a igreja. Ó, fechei a Bíblia, tá? Diga mais forte, a igreja tem de ser santa. Agora eu pergunto, e por que a igreja tem que ser santa? Responde não. Porque tem gente que corre e diz assim, para ir para o céu. Eu corro e digo, Quer dizer que se não tivesse céu, você ia viver de qualquer jeito. É por isso que tem gente que não aguenta. Porque ele é santo pensando no céu. E quem é que pensa no céu o dia todo? Qual tem essa turma que fala, irmão, tem que pensar no céu o dia todo. Eu? E lá tem tempo, irmão, de ficar pensando no céu. Pensa muito no céu para você ver. Você vai ver o que acontece com você lá no seu serviço. Está voando. Quem está falando? Pensando no céu. Não, você está com problema. Fica céu. Ó, não fala comigo porque eu estou pensando no céu. Não. Aliás, já que a gente valoriza tanto isso, e por que você quer ir para o céu? É porque eu não quero ir para o inferno. Eu vou perguntar, porque eu não sou bom de resposta, sou mais ou menos de pergunta. E por que você não quer ir para o inferno? Pastor, porque já basta sofrer aqui. Sofre aqui, ainda vai para o inferno. Diabo, demônio, enxofre, fogo. Só gente que não presta. Bom é o céu. E o céu é bom por quê? Olha como a gente começa. Lá as ruas. Já percebeu que até em pensar no céu a gente é ganancioso? Já pensa no ouro, no jaspe. O muro de jaspe. O rio é de cristal. Aí alguém diz assim, Jesus, é verdade, rapaz. Ele está por aí mesmo? Porque a gente começa pelo ouro e termina em Jesus. Quando termina? Aliás, eu vou dizer isso aqui. Fique em paz que o céu existe, tá bom? E não vai dizer por aí, o pastor Elias está falando aí. O céu existe, a gente vai para lá. Fique em paz que tem ouro. Se esse é o problema, fique em paz. Não desanime. Tem ouro, tem tudo. O meu ponto aqui é o seguinte: onde é que está na Bíblia que a maior recompensa para os santos é o céu?
Não é. Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque esses herdarão a terra? Não, porque estes verão a Deus. Segui a paz com todos e sem a qual ninguém. Paulo também diz: quando estrugir a última trombeta, o que é mortal se revestirá do que é imortal. O que é corruptível se revestirá do que é. Receberemos um corpo semelhante ao dele e vamos para o céu? Não, e o veremos como ele é. Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Vocês creram em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Agora é o seguinte: eu vou preparar lugar e virei. E quando eu vier, eu vos levarei para o céu, não, para mim mesmo, para que onde eu estiver, e aí não importa se é lá, se é aqui, o importante é que seja com ele, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, glória a Deus. A Bíblia manda, quando nós nos reunimos para consolarmos uns aos outros, com estas palavras. Olhe para quem está ao seu lado e diga: fique em paz, nós o veremos como ele é. Então por que a igreja tem que ser santa? Para encerrar, Paulo responde, 1 aos Tessalonicenses 4:3, Paulo diz que nós devemos ser santo, porque esta é a vontade de Deus. Vamos ser prático aqui. Diga assim: eu tenho que ser santo. Vai forte, gente, está acabando, vai lá. Diga: eu tenho que ser santo, porque Deus quer que eu seja, e isso basta. Diga: a minha santidade é a vontade de Deus. Eu poderia falar sobre 3 sentidos de vontade para Paulo: da lei, mas não vai dar. A segunda, vontade ali é desejo, desejo íntimo do coração. Você revela desejo íntimo do coração para qualquer pessoa? Sim ou não? Não. Eu vou te fazer outra pergunta direta aqui. Deus exige santidade de todo mundo? Não. Porque de pecadores Deus não exige santidade. De pecadores Deus exige arrependimento. Só existe um povo que Deus exige santidade: a igreja. Sabe por quê? Porque coração a gente não abre para todo mundo. Quando Deus fala sobre santidade na igreja, Ele não está colocando um peso sobre nós. Ele está simplesmente abrindo o coração e dizendo: eu estou revelando o desejo do meu coração. Diga: a santidade da igreja é vontade de Deus. Triplique a atenção aqui. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita. Deixa eu te perguntar: a santidade é vontade de Deus, sim ou não? Então ela é boa. Boa para quem? O problema é que a gente acha que ser santo é fazer um favor para Deus. A gente acha que ser santo é para agradar a Deus apenas. É claro, a santidade agrada a Deus, mas se eu não sou santo, não muda nada nele. Quando eu não sou santo, Deus não perde nada. Quem perde sou eu.
Isso é muito sério. Então, quando Deus vem a público e diz: eu quero a sua santidade, Deus está dizendo: isso vai me agradar, sim, mas isso também vai te fazer bem. Eu vou ser mais claro. A santidade de um jovem protege a história desse jovem. Eu vou ser mais claro. Quem é solteiro aqui? Tudo casado? É tudo casado aqui? Pelo amor de Deus. Quem é solteiro aqui? Na minha época eu dava um pulo, meu irmão. Quem é solteiro? Quem quer casar? Que história você quer contar para os seus filhos? Sem mentir. Sua filha, quando atingir a adolescência, pedir: conte a história da senhora na adolescência, sem mentira. Que tipo de história você quer contar? Quando Deus vem a público e diz: seja santa, seja santo, Deus está dizendo: eu estou protegendo você de doenças, eu estou protegendo você de decepções, eu estou protegendo a sua história, eu estou protegendo você de destruições. É uma proteção para você. Abraça esse jovem que está perto de você e diga: a santidade nos protege. A santidade protege a sua história. A santidade protege o seu nome. A santidade protege a sua família antes que você a tenha. Quem está entendendo a voz de Deus? Com a permissão do pastor Gilmar, do pastor Rogério, esteja em pé. Paulo diz que a santificação da igreja é vontade de quem? Vai lá, é de quem? Quem já teve vontade na vida aqui? Você nunca teve vontade de nada? Quem já teve vontade de não ter vontade de levantar a mão? Vontade, quem já teve vontade? Vontade de ir embora, vontade que o pregador pare. Agora, todas as suas vontades foram atendidas? Não. Por quê? Porque somos homens. Mas Paulo não diz que a santificação da igreja é vontade de homem. Ele diz que a santificação é vontade de Deus. Deus. E o que é que Deus quer que Ele não faz? Tudo que Ele quer, Ele faz. Por isso Paulo completa: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu vou encerrar aqui dizendo: não importa como você chegou aqui hoje, eu estou aqui para dizer que Deus nunca começa uma obra para deixar pela metade. Tudo que Ele começa, Ele termina. Então Ele não vai parar a obra dele na sua vida enquanto Ele não completar. Queira o diabo ou não, acreditem as pessoas ou não, Deus vai te fazer santo para a glória dele. Você pode orar com o seu irmão aí: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu filho, eu te agradeço por esta noite, pelo privilégio de servir aos meus irmãos. Mas eu lhe peço agora, aplique esta palavra no mais profundo do nosso ser e ajude-nos a sermos santos para a glória do teu nome. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Abraça a pessoa que está perto de você e diga: Deus nos dará graça e nos fará santos para a glória do seu nome. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.